Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui e vamos dar continuidade à história da igreja e hoje vamos falar um pouquinho da lição de número 7 aí da apostila de vocês, falando um pouquinho sobre os defensores da fé cristã. Na última aula nós falamos das heresias que apareceram, que estavam aparecendo na igreja, e hoje nós vamos falar daqueles que defenderam a igreja contra essas heresias, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E aqui na nossa apostila, na página de número 56 e página de número 57, vem falando de duas classes de pessoas, que eram os apologistas e os polemistas, aqueles que defendiam a fé cristã, né? Vamos falar um pouquinho sobre os apologistas, né? Os apologistas, eles escreviam, né? Eles eram mais filósofos do que teólogos, e eles ressaltaram o cristianismo como religião e filosofia mais antiga, uma vez que escritos como o Pentateuco eram mais antigos que as próprias guerras da cidade de Troia, né? Eles estavam preocupados, na verdade, os apologistas, né, com a ameaça externa da igreja, né? E estavam também procurando explicar o cristianismo àqueles governantes, né, aqueles que governavam, né, do paganismo. Então, eles explicavam o cristianismo nesse sentido, né? E nós temos aqui os principais apologistas, né? Foram Aristides, Justino Marte, Taciano, Atenárogas e Teófilo de Antioquia. Esses são alguns que foram citados aqui, né? Aqueles que estavam defendendo a fé cristã. Nós temos os polemistas, né? Os polemistas, eles se preocupavam com a heresia, a ameaça interna à paz. Eles se preocupavam com isso. Condenavam pela força dos argumentos os falsos ensinos. Então, é aquela famosa assim, vamos construir uma polêmica em cima disso aí, mas vamos falar dentro das ideias, do campo das ideias. Então, eles argumentavam contra aqueles falsos ensinos, né? Eu achei interessante que nós temos aqui um dos famosos polemistas foi Irineu, que foi o principal polemista, e ele diz aqui que ele procurava enfrentar os desafios dos movimentos heréticos, ou seja, argumentando, né? Os apologistas procuravam convencer os líderes, né, os governantes do Estado, de que os cristãos não tinham feito nada tinham feito para merecer aquela perseguição que estavam sofrendo, né? Os polemistas procuravam enfrentar os desafios dos movimentos heréticos, né? Então era assim, os apologistas iam diretamente na liderança falando assim, olha, nada é merecido disso aí, nada dessa perseguição está sendo merecida. Os polemistas não, eles enfrentavam diretamente as ideias dentro das ideias, né? Então aqui nós colocamos aqui alguns, né, na nossa apostila, aliás, temos alguns polemistas aqui bem conhecidos, né? Clemente de Alexandria, além de Irineu, né, como nós já falamos, Clemente de Alexandria, Orígenes, eles enfatizavam uma interpretação histórico-gramatical da Bíblia e criaram um sistema alegórico de interpretação que assola o cristianismo até hoje. Mais adiante nós vamos falar sobre isso, a questão da interpretação da Bíblia dentro da igreja, que também houve uma dificuldade aí lá na frente, que houve um racha na maneira de interpretar a Bíblia, tá? Então, esses são um dos principais polemistas, tá? Além desses, aqui entra um sujeito muito conhecido, né, que fez a grande diferença na história da igreja cristã, que foi Constantino, né? Constantino, ele inaugurou uma política, né, de favorecimento à igreja, né? A história diz que ele teve um sonho, que ele teve uma visão,
onde ele seria aquele que estaria à frente, liderando a igreja, e os cristãos, liderando os cristãos. Então, naquela época, quando ele foi imperador, aparentemente, né, houve uma certa paz entre os cristãos, que a perseguição parou, né? Porque ele se dizia cristão, né? Então, na época, no período de Constantino, houve uma certa paz, digamos assim, para os crentes da época, né? Então, vocês depois, como eu já falei antes, né, deem uma olhada na história de Constantino, e a tarefa é a seguinte: afinal de contas, Constantino, né, ele foi herói, né? Ele foi um herói para os cristãos, né? Ou ele foi político? Ou ele foi um político herói para o cristianismo? Essa é a pergunta que eu faço, tá? E eu gostaria que vocês pesquisassem sobre isso, tá bom? Pesquisem sobre isso, e depois, se quiser comentar no grupo, olha, eu acho que ele foi um herói. Ah, eu acho que ele só foi político, né? Ou ele era um político que queria tirar vantagem na vida dos cristãos da época. Eu não sei qual é a visão que você vai ter, mas estudem um pouquinho sobre ele, que com certeza vocês vão se surpreender, tá bom? Vocês vão se surpreender com ele, né? Aí aqui vem falando da época que a perseguição deu uma diminuída através de Constantino, e aqui na apostila, na página 57, vem dizendo o seguinte, aqui no finalzinho, que eu marquei aqui, gostaria depois que vocês estivessem lendo em casa. Essa união com o Estado trouxe muitos benefícios para a igreja, mas também muitas desvantagens. Ou seja, a igreja, quando se une ao Estado, né, tem vantagens, tem desvantagens, é bom ou não é? Essa é a questão. Por isso que eu gostaria que vocês estudassem sobre Constantino, para vocês saberem, para vocês terem uma ideia de do que proveito a igreja tirou nessa época, e qual a vantagem, qual a desvantagem, e o que resultou isso, tá? Parece muito com os dias atuais, né? Às vezes a igreja se mistura com o Estado, política dentro das igrejas, e às vezes as coisas não acontecem da maneira como a gente espera, tá? Então, dê uma olhada, dê uma estudada aí, pesquise um pouquinho sobre Constantino, que vocês vão entender o que eu quero dizer, tá bom? Leiam a apostila, página 56, 57, sobre a lição 7, e vamos continuar estudando. Não desanimem, estamos juntos, John Hus está aí, estamos vivos, não paramos, e com certeza, brevemente, vamos estar juntos nas nossas aulas. Beijo, fiquem com Deus e estudem.